Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma semana aqui no Novo Canal. Começamos com o habitual programa Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito Fonseca, que já está na minha companhia. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Mariana. Tudo bem consigo? Também, obrigada. Doutor Rui, uma nova semana, confinamento anunciado pela Assembleia da República. É este o tema de hoje? Sim, é verdade. Na quarta-feira passada, o Primeiro-Ministro António Costa veio ao final da tarde, depois de vários atrasos. Estava marcado para as 4, depois foi às 5, depois foi às 6. Precisamente. Parecia que nunca mais era, parecia que ia dizer-nos algo realmente muito diferente daquilo a que estávamos habituados e depois acabou por se revelar como um flop. Como eu estava a dizer, veio ao final da tarde anunciar as medidas para estes 30 dias deste confinamento geral, nas palavras dele. Olhando para a realidade portuguesa, nós vemos que o país tem um Serviço Nacional de Saúde, um Sistema Nacional de Saúde que está num estado caótico, que não consegue dar resposta às necessidades, à entrada de pacientes, ao número de casos, seja de Covid-19, seja de outras patologias, e que a cada dia que passa vai entrando cada vez mais em falência e incapaz de dar resposta. É preciso ter presente que só na última semana tivemos quase 60 mil novos casos de contágios registados, tendo-se ultrapassado a barreira do 500.000 de casos de Covid registados no país, o que nos faz pensar, porque estamos a falar de 5% da população, à volta disso, registados, ou seja, existem ainda, para além disso, segundo os especialistas, muitos mais casos. Há especialistas que referem que os casos reais deverão ser o triplo. Por isso, se pensarmos em 1,5 milhão, já estamos a falar de 15% da população do país que esteja com Covid-19. Um número bastante elevado, peço desculpa, doutor, para um país tão pequeno. É verdade. De facto, as medidas que o Governo tem tomado até aqui têm permitido que o vírus ande em roda livre, digamos assim. O desconfinamento, conforme foi assim nomeado no Natal, e aquele desconfinamento parcial no Ano Novo, sabíamos que não ia dar bom resultado. Naturalmente, ainda por cima, seguinte ao Natal, o Ano Novo, janeiro, que por tradição é o mês mais frio do ano, e que também outras patologias atingem o seu pico, como a gripe e as pneumonias. Já se sabia que o efeito ia ser este, por isso não me parece que tenha sido muito sensato da parte do Governo ter criado estes desconfinamentos. Percebo do ponto de vista daquilo que é a tradição e daquilo que é a vontade das pessoas, para quebrar um bocadinho o cansaço das pessoas, mas há situações em que um governo tem que pensar naquilo que é melhor no longo prazo e não no curto prazo. Mas não acha que isso devia ter sido também da responsabilidade de cada um? Naturalmente que sim, naturalmente que passa por cada cidadão também decidir se passa o Natal e o Ano Novo confinado em sua casa ou se convida familiares e amigos e faz uma grande festança, como se costuma dizer, e depois, passados uns dias, estão todos com Covid e perguntam-se porquê. O que é facto é que quando o Governo não dá o exemplo, ou melhor, convida à festa, naturalmente os portugueses estão cansados de estar confinados, então se o Governo convida à festa, nós pomos o melhor fato e vamos à festa. Naturalmente foi isso que aconteceu, as pessoas reuniram-se, fizeram a consoada de Natal, depois fizeram as festividades de Ano Novo, por meio disto andaram às compras, andaram a fazer tudo aquilo como se não houvesse pandemia. E agora temos estes números completamente disparatados, a subir todos os dias. Hoje fala-se já em mais de 160 mortes, portanto estão a morrer
mais de 100, 150 pessoas por dia, o que é dramático só de Covid, o que é dramático e que coloca-nos perante realmente a necessidade de fazer um confinamento a sério. O epidemiologista Manuel Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, diz que se nada for feito, de 11 em 11 dias vamos duplicar estes números. Vamos ver se o que está a ser feito, que a meu ver é quase nada, não vai levar a esta duplicação de números. A meu ver, não sou epidemiologista, não sou médico, mas naturalmente leio, reflito, como qualquer cidadão, e por isso, na minha opinião, apenas um confinamento rígido e geral, à semelhança daquilo que se fez em março e abril, é que poderia ter algum impacto significativo nos números, nos casos de Covid, dado que estas próximas 2, 3 semanas vão ser de facto cruciais no processo, e vamos ver se realmente o Serviço Nacional de Saúde aguenta ou não esta pressão. Nos últimos 10 dias o país tem observado, entre mortos Covid e não Covid, diariamente a mais de 500 óbitos por dia, dos quais uma parte significativa, como sabemos, é Covid, outros por pacientes que não tiveram as devidas respostas clínicas no devido momento e que viram a sua condição de saúde agravar-se. De acordo com alguns hospitais, as próprias unidades hospitalares já não têm câmaras de frio suficientes para poder alocar todos aqueles que falecem, e para além disso, até as próprias empresas lutuosas já têm dificuldade em conseguir gerir o número de cerimónias fúnebres que têm em mãos. Algo nunca visto, nas palavras das próprias. Em suma, estamos aqui numa situação não só de enorme pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, estamos numa situação limite de vários sistemas do país, com profissionais desgastados, desmotivados, sem meios para resolver as situações, e que todos os dias vêm chegar mais pacientes, mais doentes Covid e doentes não Covid. Não será demais se pensarmos que em 10 dias, 500 óbitos por dia, estamos a falar de 5.000 pessoas, tendo um dos dias já ter atingido mais de 600 óbitos, estamos numa espécie de guerra civil sem quartel. Exatamente, é um cenário de guerra. O problema aqui é que o inimigo é um inimigo errático, é um inimigo oportunista, é um inimigo que não se combate da forma clássica, naturalmente, combate só com a vacina e com a etiqueta respiratória. Responsabilidade de cada um. E a responsabilidade de cada um, naturalmente. Por isso, o que o Governo nos veio oferecer na quarta-feira passada foi um confinamento light. Um confinamento light, o Governo está muito preocupado, mas achou que um confinamento light era o mais adequado, ou seja, vamos combater um ciclone com um guarda-chuva. Já sabíamos que o resultado final deste confinamento light será provavelmente um novo confinamento, aí sim mais musculado, mais naturalmente terá que ser, e realmente capaz de gerar resultados positivos. Só que o que me pareceu foi que o Governo não teve coragem política para tomar as medidas necessárias neste momento. E é necessário ter presente que em momentos desafiantes como este que estamos a viver para qualquer governante, é necessário ter essa coragem política, é necessário enfrentar a batalha e não mitigar a batalha e fingir que a batalha não é tão dura quanto parece, e por isso o Governo parece agir, mas ao mesmo tempo não age sobre a pandemia com o vigor necessário, não cedendo, ou melhor, acaba por ceder a pressões corporativas, com certeza, de alguns setores da sociedade.
Se não vejamos, António Costa começa por nos falar do dever de recolhimento domiciliário, muito bem, como em março, em abril de 2020, e quando ele começa por falar nisto, todos nós pensamos, ok, vai fechar tudo, vamos ter que passar aqui um período em que tudo vai estar fechado, exceto as cadeias de abastecimento, naturalmente alimentar e etc., como funcionou em março-abril. Mas depois, logo depois, começa com a lista das exceções. Começa por falar, ou seja, no início oferece-nos um queijo consistente, ou seja, diz que vamos ter um recolhimento domiciliário, um recolhimento como em março e abril, portanto algo consistente, coerente, uniforme. E depois, logo a seguir, uns minutos a seguir, apresenta-nos um queijo suíço. Não é que seja mau um queijo suíço, eu sou apreciador de queijo e gosto muito de queijo suíço, mas para este confinamento não era um queijo suíço que era necessário, porque tantas são as exceções neste confinamento light que vemos mais buracos do que queijo. E as pessoas estão mais preocupadas, como o próprio António Costa disse, em olhar para a exceção do que cumprir a regra. Exatamente, é que as pessoas veem tantas exceções, é uma lista de mais de 50 exceções setoriais que depois se desdobram noutras exceções, em que as pessoas ficam realmente sem perceber se isto é um confinamento, se não é, e naturalmente quando há dúvida e quando há insegurança da parte das pessoas, o que as pessoas vão fazer é aquilo que está a acontecer, vão agir como se não houvesse confinamento. Infelizmente há setores económicos que vão ser afetados com isto e que vão sofrer muito com isto, sem que vejamos todos o resultado deste confinamento. E que são basicamente os mesmos, doutor? Sim, são sempre os mesmos, é que vão sempre ser os mesmos a pagar, não só os cidadãos que adoecem com o Covid-19, mas também sempre os mesmos setores da economia. Porque o Governo diz que há um dever de recolhimento domiciliário, mas depois há deslocações autorizadas e há quase deslocações para tudo. Eu acho muito bem que devem existir deslocações autorizadas, mas com alguma conta, peso e medida. Cautela. Exatamente. E depois falamos em deslocações autorizadas, mas quem é que controla as deslocações? Quem fiscaliza? Noutros países, no primeiro confinamento, observámos que as pessoas tinham que preencher um formulário indicando onde é que iam e quanto tempo é que se iriam demorar, etc, etc, e a polícia controlava. Aqui não se passa nada disso. Aqui as pessoas podem dizer que vão à mercearia, vão à tabacaria, vão à mercearia, tabacaria, vão à farmácia e podem passar o dia na rua. E as forças de segurança não podem fazer nada porque essas exceções são permitidas. Exatamente, são exceções permitidas, são exceções que estão previstas, podem dizer que vão dar simplesmente um passeio, porque está permitido também dar um passeio higiênico, como é denominado. Ou seja, tudo é permitido, podemos estar o dia todo na rua, mas há confinamento. Eu não sei quem foi a alma iluminada que teve esta ideia, mas parece-me que deveria ter refletido um bocadinho mais sobre aquilo que estava a fazer. Dá-me a ideia que tinham uma ideia inicial e depois começaram a ter as exceções e foram tirando os coelhos da cartola e quando chegaram ao fim já só tinham a cartola. Depois falam-nos do teletrabalho obrigatório, acrescentando depois que esse teletrabalho tem que ser realizado sempre que possível e mais uma vez ficamos com a questão: quem é que vai fiscalizar, de que modo é que vai ser realizado esse teletrabalho, porque há aqui também um caráter dúbio sobre sempre que possível quer dizer o quê. Ficamos sempre nesta dúvida, porque o trabalhador pode não ter computador, a empresa está obrigada a fornecer computador, se a empresa não tem capital porque já está descapitalizada destes longos meses, não tem capital para adquirir computadores, como é que vai ser? Então se calhar caberá, não é possível, e então essa pessoa vai ficar a trabalhar à mesma. Ou seja, são uma série de matérias dúbias, nebulosas, e depois o Governo vem-nos dizer que existem estas matérias e depois aberta-nos todo como se, para nos assustar um pouco, que vão existir coimas pesadas, vai ser o dobro do que era
no primeiro confinamento, ou seja, dando-nos um queijo suíço e depois apregoa com o peso das punições. Continuando, depois refere que as creches, escolas, universidades deverão continuar com as atividades presenciais, o que me parece algo descabido, porque o facto do ensino continuar presencial, sobretudo nos níveis de ensino mais elevados, vai conduzir naturalmente, como sabemos, à deslocação de milhares de pessoas para os estabelecimentos de ensino e de níveis mais elevados, e no caso dos estabelecimentos de ensino de níveis mais baixos, existirão as deslocações dos pais a levar os filhos. E naturalmente que os pais não vão levar os filhos e depois não vão fechar-se em casa a 7 chaves. Vão aproveitar e vão à mercearia, vão fazer isto e aquilo, vão fazer tudo aquilo que é permitido. Ou seja, vamos ter milhares de pessoas na rua, a deslocar-se também às escolas, às instituições de ensino superior, a andar de transportes públicos, a andar de transportes individuais, ou seja, vamos ter milhares de deslocações diárias, com cruzamentos entre várias pessoas, pois, como sabemos, os adolescentes e os jovens adultos não vivem em bolhas, como as crianças. Nós às crianças ainda podemos dizer, controlá-las aí, sossegado, neste espaço, etc. A um adolescente não podemos dizer isso. E depois, ao mesmo tempo que abre as escolas, todos os níveis, fecha os ATLs, fecha os centros de estudos, ou seja, fazendo com que as crianças, se os pais não tiverem capacidade de ir buscá-las a meio do dia, como acontece no primeiro ciclo e no segundo ciclo, as crianças vão ficar a conviver o resto do dia inteiro, a tocar-se, a trocar objetos, a brincar com os telemóveis uns dos outros, nos pátios das escolas até ao fim do dia, para quando os pais, quando chegam do trabalho, vão buscá-los. Acha que o ensino, doutor, deveria passar todo por casa, ou numa matéria inicial, no início do ano, falava-se que até aos 12 anos sim manter-se na escola, a partir daí para cima, os escalões de 12 anos para cima irem para casa. Esta era uma matéria viável ou deviam mesmo ir todos para casa? Na sua ótica, claro. Na minha ótica, eu penso que só o primeiro ciclo deveria continuar presencial. Mesmo a partir do primeiro ciclo até aos 12 anos, não me parece que, por causa do movimento de pais a ir levar e buscar à escola, não me parece que seja razoável. É claro que aqui o que acontece é que o governo também prometeu computadores para as crianças das escolas e ninguém viu computador nenhum. E agora o governo ficava com um problema, mandava as crianças para casa e as crianças não tinham computadores. Agora, o que já sabemos é o que vai acontecer no fim disto. Naturalmente, o que vai acontecer vai ser o disparar dos casos. E vai ser, e depois virá o governo dizer que não foi suficiente, que os portugueses não agiram da forma mais correta, que houve pessoas que quebraram o confinamento. Mas qual confinamento? E por isso vamos ter muito mais casos, vamos ter mais mortos, infelizmente, vai disparar o número de óbitos e o Serviço Nacional de Saúde vai ficar completamente incapaz de dar resposta a esta situação e vai entrar em ruptura e irá existir naturalmente um grande sofrimento por parte das pessoas, por falta de coragem política do governo e por falta talvez de alguma visão política. No que concerne aos serviços públicos, funcionarem remotamente ou por marcação parece muito bem, era uma medida que já existia, porque permite controlar os tais cruzamentos entre pessoas e as aglomerações de pessoas. E depois também me parece razoável que os consultórios médicos, os dentistas e as farmácias permaneçam abertos, porque estamos a falar de saúde. São serviços de saúde que são essenciais e que não podem fechar. Alguns fecharam no primeiro confinamento erradamente, como os dentistas, ou seja, quem durante o primeiro confinamento teve problemas dentários sofreu bastante com isso, e os próprios dentistas também passaram um mau bocado com a ausência de clientes. Desta vez isso não aconteceu, felizmente, porque temos que perceber que a saúde oral faz parte do conjunto do bem-estar e da saúde
de cada um de nós. Do mesmo modo, também me parece muito bem que considerado o elevado número de óbitos, algumas cerimónias religiosas sejam presenciais e que tenham lugar. Não faz sentido, se estão a falecer pessoas, que não ocorram as exéquias fúnebres e que não possa ocorrer também eucaristias. A própria Igreja Católica já veio dizer que todos os batizados, casamentos e outras cerimónias estão adiadas, e muito bem, dando o seu contributo para esta questão do confinamento, restringindo a sua ação àquelas que são as cerimónias, as necessárias do ponto de vista cultural, que são as exéquias fúnebres e também as eucaristias, porque também há aqui uma componente cultural que é importante que exista, porque também faz parte da manutenção da saúde mental da população. Porque quando estamos neste momento, que apesar de ser um confinamento light, mas existe uma pressão sobre todos nós acusamos já esta pressão de largos meses. Para aqueles que são crentes, é importante a presença, a existência, quer das eucaristias, quer das exéquias fúnebres, porque permite que haja algum alívio do ponto de vista espiritual. Depois, os eventos de campanha eleitoral também são permitidos, é natural, estamos em campanha eleitoral, por isso parece-me razoável até à campanha eleitoral. Concorda que acha as eleições presidenciais a 24 de janeiro? Penso que o Governo devia ter pensado nisso antes. O Governo já sabia que tínhamos uma pandemia, já vários especialistas tinham alertado no verão que ia haver uma terceira vaga, portanto o Governo teve muito tempo, e o Presidente da República, para poderem ter remarcado as eleições e colocar as eleições. Seria mais sensato? Naturalmente que sim. Do meu ponto de vista, e se fosse necessário alterar a Constituição para que a data das eleições possa ser móvel, tinham tido tempo no verão para o fazer. Não o quiseram fazer, talvez acreditassem que nada ia acontecer, mas naturalmente as coisas não são assim, porque no verão toda a gente andou à vontade, não se viu ninguém confinado, vimos as praias cheias, vimos os espetáculos cheios, vimos as pessoas a circularem à vontade, a fazer uma vida normal. Por isso o resultado teria que ser uma terceira vaga, e estamos aí a vivê-la, e não sei se não teremos uma quarta vaga, dado que também o plano de vacinação vai ser muito moroso, e eu ainda ontem ouvi alguém dizer que só em novembro é que teremos o plano de vacinação concluído, portanto vamos estar durante este ano ainda... Eu ouvi pior, doutor. Eu ouvi que só em 2022 é que ele estaria realmente finalizado. Portanto... O que só nos faz pensar que depois dessa terceira vaga há uma quarta vaga, e faz ainda mais pensar que estamos a brincar com coisas muito sérias. Por isso, eu acho que o Governo devia ter sido mais musculado, mais duro neste confinamento. Depois existe outro tipo de eventos que estão proibidos, como os eventos culturais, mas também os eventos culturais, existem muitas organizações culturais que já encontraram formas de fazer eventos sem que sejam presenciais, eventos online, pagos. Existem muitos eventos já a ser realizados desse tipo. Para além disso, existe a ajuda do Governo para os produtores culturais, para aqueles que vivem da cultura. Não é uma ajuda financeiramente abastada, digamos assim, mas é uma ajuda que permite que possam passar este tempo com alguma esperança. E depois, como eu estava a dizer, podem realizar eventos online ou outro tipo de eventos que, sem a presença de pessoas a assistir, podem realizar-se. Naturalmente não é a mesma experiência, mas é um sacrifício que temos que passar em nome de um bem maior, que é a saúde pública. Mas não acha que, por exemplo, se pensarmos numa missa e pensarmos num teatro,
não teriam as mesmas condições ou as mesmas regras serem impostas na igreja, se fossem impostas no teatro também se poderia realizar. Não sei. São questões. Eu penso que a questão é a rentabilidade, porque ter um teatro, se calhar, com o mesmo número de pessoas que podem estar numa igreja, com o distanciamento, com as regras da DGS, também não é rentável para a companhia de teatro estar a fazer uma peça, porque não tendo um determinado número de audiência, não consegue rentabilizar para... Sim, mas isso depois, se calhar, doutor, passava também por cada um, porque é melhor ter alguém ou 50% do auditório do que não ter nenhum, não sei. Não sei, foi uma opção. Eu acho que este é um período de fazermos sacrifícios em nome de um bem maior, que é a saúde pública, a saúde de todos nós que queremos chegar ao fim deste ano vivos, como uma conhecida rádio nacional tinha uma canção a brincar que dizia que a melhor prenda de Natal é chegar ao fim do ano vivo, e eu penso que este ano continua a ser a melhor prenda de Natal, é continuar a chegar ao ano vivo e com saúde, e por isso há sacrifícios que têm que ser feitos. O que não faz sentido é depois outras áreas não partilharem esses sacrifícios. Como, por exemplo, o comércio encerrar quase todo, quer dizer, é uma área muito, muito sacrificada, que vai sofrer muito com esta situação, em que temos quase a totalidade do comércio não alimentar encerrado, como já disse, com exceção daqueles que vendem produtos essenciais como as mercearias, os supermercados, etc. A restauração pode funcionar em takeaway, mas como sabemos, a margem de lucro da restauração não vem da refeição em si, mas sim de tudo aquilo que está à volta da refeição, o vinho, a sobremesa, o café, e nós quando compramos takeaway não compramos o vinho, a sobremesa e o café. Compramos só o prato, e aí a margem de lucro é muito pequena. Por isso, mais uma vez, o sacrifício fica essencialmente concentrado num grupo muito restrito, e depois quase todos os outros vivem de exceções. É claro que temos que fazer sacrifícios em nome da saúde pública, mas é necessário distribuir estes sacrifícios. Outros estabelecimentos considerados não essenciais, como os cabeleireiros e os ginásios, também vão encerrar, evitando assim também os contactos de proximidade, deslocações desnecessárias, etc, etc. Por isso, ao longo deste mês, o meu cabelo e o seu vão crescer. Vamos todos chegar ao fim do próximo mês com umas cabeleiras bastante frondosas, mas se é em nome da saúde pública... Que assim seja. Que assim seja, exatamente. Todavia, a prática desportiva ao ar livre individual é permitida, facto também que me parece difícil de fiscalizar, e todos nós observamos nas cidades grupos de pessoas a fazer caminhadas para trás e para a frente, para trás e para a frente. Não podemos chamar a isso prática desportiva de ar livre individual, porque as pessoas vão em grupos, vão conversar e naturalmente vão contagiar-se umas às outras. E depois ninguém vai fiscalizar isto, porque ninguém vai mandar um grupo de senhoras de meia idade que anda a fazer a sua caminhada, a preparar-se para o verão, a perguntar se a dizer que têm que ir mais afastadas ou que têm que ir separadas, etc. Eu não estou a ver nenhum agente da autoridade a assumir esse papel, até porque é um papel ingrato. Eu penso que o que devia acontecer era o governo ter tido coragem para limitar a prática desportiva de ar livre àqueles que são atletas e que têm que manter a sua condição física durante esta fase de pandemia. Depois também parece-me algo descabido os tribunais continuarem abertos, porque também aglomeram muita gente, e nós, basta passar à porta de qualquer tribunal, temos sempre imensa gente, porque são os testemunhas, são os acusados, são os advogados, é sempre imensa gente a circular e que se junta, e depois vão-se todos juntar numa sala para a audiência. Eu julgo que era mais sensato adiar as audiências por 30 dias, já que o confinamento são 30 dias, as diligências adiavam-se 30 dias em nome da saúde pública, assim como outras organizações têm que adiar o seu funcionamento de 30 dias. Ou seja, as exceções que o governo nos colocou são
São exceções que são tantas que nós ficamos sem perceber se temos mais exceções ou mais regras para cumprir. E assim, este confinamento light, como eu já disse, é um queijo suíço. Mais que isso, as escolhas realizadas parecem desgarradas e sem fundamento, pois, como sabemos, sabemos hoje que 87% dos contágios não se conhece a origem da cadeia de contágio. Como é que tomamos a opção que uns estabelecimentos podem estar abertos, outros podem estar fechados, uns podem estar das 9 às 5, outros das 5 às 8, quer dizer, tudo isto carece de algum respaldo científico e carece de coerência. E por isso este confinamento light é pouco fundamentado nas exceções que apresenta e conduzirá com certeza à quarta vaga, se não for revisto a tempo. Eu tenho esperança que no final dos primeiros 15 dias o Governo diga que as coisas não podem ser assim e que temos que ter uma atitude mais musculada e mais coerente face ao confinamento. E depois temos a calamidade económica que o confinamento já gerou, continua a gerar e irá gerar nos próximos meses, se não no próximo ano ou 2. E para isso é necessário que o Governo, em vez de anunciar só medidas, comece realmente a trabalhar e a disponibilizar as verbas para a tesouraria das empresas, porque não importa anunciar que tem não sei quantos milhões para ajudar a tesouraria das empresas portuguesas, se depois demora meses esse dinheiro a chegar à tesouraria e, entretanto, as empresas já tiveram que abrir insolvência ou que despedir funcionários. Da mesma forma, o layoff tem que estar acessível a todas as empresas, de modo a que o desemprego dispare e as insolvências também disparem. E nós sabemos que estamos num país em que mais de 90% das empresas são micro, pequenas e médias empresas e por isso não têm almofada de conforto, digamos assim, para aguentar mais, precisam realmente de tesouraria, de uma injeção de tesouraria urgentemente, em poucos dias, assim como a permissão deste layoff em poucos dias, para que consigamos ainda salvar postos de trabalho, salvar empresas. Por exemplo, na área da restauração, houve muita gente que tinha aberto restaurantes há poucos meses, não conseguiu ter uma almofada financeira para conseguir aguentar agora e vai fechar, vai abrir insolvência e despedir os colaboradores. E por isso o Governo tem que urgentemente disponibilizar este dinheiro às empresas para que a situação não seja ainda mais grave. Para além disso, é necessário também, da parte do Governo, uma ação também mais musculada no apoio às famílias que viram os seus rendimentos reduzidos durante este período, porque também necessitam de apoio a fundo perdido, tal como as empresas, de modo a que se continue a consumir, pois sabemos que nesta fase de crescimento o consumo interno é essencial. Portugal vive muito do consumo interno, nós agora não temos turistas, o turismo não está a funcionar, portanto as exportações que nós tínhamos a crescer muito, que resultavam boa parte do turismo, caíram. Neste momento só temos as exportações de bens, algumas sobem, como a dos vinhos, mas a maior parte encontra-se em regressão, porque nós exportamos essencialmente para a Europa e a Europa está na mesma situação que nós, e por isso o consumo interno é essencial para a recuperação da economia nacional a curto prazo. Eu sei que este é um problema complexo, mas que tem que ser encarado com coragem, sem ser com versões light, para que daqui a 15 dias ou um mês não estejamos a falar do mesmo, não estejamos outra vez a chorar os mortos que estão a resultar desta pandemia e que, se nada for feito, irão duplicar-se e aí então teremos uma calamidade ainda muito mais difícil de gerir. Passando às sugestões e deixando estas questões pesadas, para que nos traz hoje? Para descomprimir um pouco, eu trouxe só uma sugestão, que o assunto era tão pesado que trouxe apenas uma sugestão de leitura interessante, que é o bestiário tradicional português. Talvez ajude as pessoas a, pelo menos, a arejar um bocadinho a cabeça e a poder pensar um bocadinho noutras coisas
talvez mais fantasiosas, mas que nos façam sair desta realidade algo negra em que estamos a viver. O bestiário tradicional português, com textos de Nuno Matos Valente e ilustrações de Natasha Costa Pereira, é uma obra bem-humorada, que tem uma coletânea de criaturas fantásticas, que algumas reportam-nos à nossa infância, como o Homem do Saco, o Bicho-Papão, os Insonhos, o Homem da Manta, os Lobisomens, os Corredores de Fados, os Tardos, todas estas imagens que povoaram a nossa infância e ficaram para sempre na nossa memória e que fazem parte do nosso imaginário coletivo e que de alguma forma é uma obra assim cheia de espíritos, fantasmas, bruxas, moras encantadas, como eu já referi, e que por isso de alguma forma pode ser que nos ajude a ultrapassar esta fase e que algumas destas personagens possa vir salvar o nosso país desta pandemia ou da pandemia de quem nos gera, ou pelo menos que nos ajude a ultrapassar este confinamento light e o confinamento a sério que virá em seguida. É uma obra muito interessante, quer para crianças, quer para adultos, é publicada pelas edições Escafandro e aconselho vivamente, não só para este período de pandemia, mas também porque não só as ilustrações são belíssimas, como também nos permite de alguma forma encontrar-nos connosco próprios, com o nosso passado, e como sabemos nestes momentos de crise nacional, a identidade é essencial para mantermos a coesão e a sanidade mental também. Precisamente. Doutor, e se todos nos unirmos, não é, para o mesmo sentido, poderá ser o último esforço? Sim, se as pessoas forem responsáveis, agirem com responsabilidade, não aproveitarem todos os buracos na legislação, todas as exceções para estarem fora de casa, pode ser que tenhamos algum efeito positivo deste confinamento. Se não, se passarem o dia a passear o cão e a passear pelas ruas, prevejo algo muito mal. Mas o futuro dirá, eu não sou vidente. Esperemos pelos próximos episódios. Sim, assim será. Doutor, muito obrigada por mais um programa. Estamos de volta para a semana. Quanto a si que está desse lado, já sabe que pode ver e rever em novonoticias.pt ou então nas nossas plataformas sociais. Desejo-lhe agora uma boa noite e uma excelente semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.